Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje com breve subsídio para a lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Nós já temos visto algumas marcas do verdadeiro avivamento nos livros da Antiga Aliança e no Novo Testamento não é diferente. Deus também vai mostrar a maneira como Ele opera um verdadeiro avivamento na vida do seu povo. É desejo de Deus que a igreja seja avivada. É desejo de Deus que o crente seja avivado. Nós vamos observar isso já no um dos textos que é a base para o entendimento do avivamento pentecostal, que é o capítulo 1, verso 8 de Atos. Quando o Senhor Jesus diz, olha, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse aqui é um dos textos centrais que traz bem uma ideia do que o verdadeiro avivamento provoca na igreja. Tenho dito que hoje algumas pessoas pensam que um culto de avivamento é só juntar alguns cantores e pregadores, colocar um banner com foto de fogo e as pessoas pensam que ali canta, depois dá uns gritos, prega algum assunto e promete algumas coisas às pessoas e aquilo ali é um avivamento. Isso não é um verdadeiro avivamento. Nós somos pentecostais, cremos no mistério de Deus, na manifestação dos dons espirituais, no livre operar do Espírito Santo no meio da igreja. Claro, de maneira genuína nós cremos nisso. Mas, infelizmente, em muitos ajuntamentos, a ideia ela tem sido desvirtuada. Por isso, precisamos retornar às Escrituras. Convide os irmãos a vir à escola dominical. Com certeza, essas aulas serão uma bênção. Deus abrindo os olhos, alargando o entendimento de muitos cristãos para entenderem qual é a vontade de Deus para nossas vidas e para buscarmos e vivermos o verdadeiro avivamento. Mas voltando aí a Atos capítulo 1, verso 8, nós vamos observar que Jesus faz uma promessa e mostra qual é a implicação desta promessa. A promessa é receber poder do Espírito. Esse poder vem do alto. Não existe avivamento inerente ao humano. Não há avivamento essencialmente terreno. A fonte do avivamento não está no nível terreno, não está no nível humano. A fonte do poder do verdadeiro avivamento é celestial. Vem de Deus. Então, não devemos atribuir a nenhum profeta, a nenhum cantor, nenhum pregador, a nenhuma pessoa exercitando o seu dom, o fato de produzir avivamento em alguém. Não é ninguém que produz, é Deus. A virtude vem do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, nós somos esse recipiente que recebe esta porção. Mas a porção, a fonte dela está no alto. É para lá que devemos olhar, é lá que devemos buscar o nosso revestimento de poder. Infelizmente, às vezes, nós estamos tão apegados às fontes terrenas que esquecemos que delas não sai nenhum avivamento. Deus usa os homens, mas não são os homens que produzem o verdadeiro avivamento. Isso deve estar bem claro. E a promessa de Jesus diz que vem do alto, vem do Espírito Santo, há de vir sobre vós esse poder. Mas esse poder, ele tem uma função. Esse poder, ele tem um objetivo. As pessoas não ficaram cheias ali no cenáculo e ficaram falando em línguas estranhas e somente falando e mais nada. Não. Aquilo foi o pontapé inicial. Aquilo foi a largada. Aquilo foi a locomotiva de Jeová. Para fazer o povo andar, fazer o povo seguir, o povo marchar na tarefa que ele lhes tinha confiado. Que tarefa é essa? Ser testemunha. Testemunhar aqui no original grego, a palavra é mártir, pessoa que dá a vida em prol de uma causa, pessoa que está disposto a morrer para defender o evangelho. Veja a grandeza do que o Senhor Jesus aqui está falando. Dizendo aos discípulos, vocês receberão tanto poder que vocês se tornarão até mártires. Se preciso for, vocês morrerão, mas vocês estarão tão cheios que a morte não vai parar a marcha que eu vos farei marchar. Vocês estarão tão cheios de poder que nenhuma ameaça será suficiente para vos parar. Nenhuma ameaça será suficiente para neutralizar este poder que está em vós. Foi isso que aconteceu com a igreja. A igreja se tornou uma igreja avivada, já nos seus primeiros passos. E não era uma igreja avivada com uma agenda de cultos intensa e extensa. As pessoas não ficavam o dia inteiro dentro da igreja, que não é ainda o templo, claro, mas as pessoas se encontravam até no templo, mas se encontravam nas casas, nas cavernas, nas praças. Mas as pessoas não ficavam só naquele ajuntamento. Elas saíam para a evangelização.
A principal marca da igreja era o seu compromisso com a proclamação do evangelho. Estavam tão cheios de poder que nada nem ninguém poderia parar a igreja. E é lindo que Jesus disse que a marcha da evangelização começaria em Jerusalém, mas não ia ficar só lá. A igreja ia estar tão cheia de poder que ela ia avançar também pela Judeia e por Samaria. E é interessante que aqui nós vamos ver no livro de Atos, Dr. Lucas registrando essa marcha da igreja. Do capítulo 1, o verso 1, até o capítulo 6, verso 7, nós vamos ver a igreja marchando na evangelização e no testemunho em Jerusalém. Do capítulo 6, verso 8, até o capítulo 9, versículo 31, nós vamos ver a igreja estendendo seu ministério para a Judéia e para Samaria. Que inicialmente, embora avivados, eles não queriam sair de Jerusalém. Ali era a zona de conforto. Ali era o status quo. Eles não queriam sair dali. Mas o Senhor Jesus tem ferramentas para fazer o povo cumprir a vontade dele. A igreja estava acomodada. E o Senhor Jesus tinha um instrumento para fazer com que a igreja saísse desta acomodação. E nós vamos observar que o Dr. Lucas, ele registra os caminhos de Deus para que o povo possa cumprir o ide glorioso. No capítulo 11, verso 19, diz que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Veja que coisa tremenda. Então eles não só ficam em Jerusalém e na Judéia e Samaria, mas eles também vão até aos confins da terra. E do capítulo 9, verso 32, até o capítulo 28 e 31, nós vamos ver o que para eles eram os confins da terra, a igreja também alcançando com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então, no Novo Testamento, nós vamos observar que avivamento está intrinsecamente ligado com evangelização. Nós podemos ter congressos, nós podemos ter simpósios, nós podemos ter workshops, nós podemos ter vigílias, consagrações e tantas outras nomenclaturas que possamos dar aos nossos ajuntamentos. E buscando receber poder, ser batizados com o Espírito Santo, ter os dons do Senhor otorgados, renovar aquilo que perdemos, receber essa descarga de poder pentecostal que nos anima, que nos fortalece, que nos aviva, que nos torna gigantes espirituais. Mas não para se resumir apenas àquela agenda de ajuntamentos. Nós recebemos aquele poder de Deus para algo mais. O quê? Sair das quatro paredes. Alcançar os bairros onde estamos, alcançar a nossa cidade, alcançar os presídios, as escolas, os pontos de ônibus, alcançar os shopping centers, alcançar as praias, os rios, os becos, valados, montanhas, a região urbana das metrópoles, megalópolis, chegar também nas zonas inóspitas onde ninguém chega. Não há limite geográfico, étnico, cultural, social para o Evangelho do Senhor Jesus. E quem nos ajuda a transpor toda e qualquer barreira, o poder de Deus, o poder do verdadeiro avivamento. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que a pregação evangelística ela estava intrinsecamente ligada à manifestação do poder do Espírito Santo, que vinha acompanhado de sinais, de prodígios, maravilhas, milagres, vinha acompanhado da manifestação dos dons, vinha acompanhado do derramamento do Espírito através do batismo. Com evidência inicial de falar em línguas, o livro de Atos dos Apóstolos nos deixa claro que avivamento está intrinsecamente ligado com a evangelização. Há muitas pessoas que se intitulam crentes avivados. Eu sou muito cheio, sou muito avivado. Muito poder, muito poder. Mas essas pessoas nunca evangelizam. Essas pessoas nunca compartilham o evangelho. Nunca proclamam as boas novas. Infelizmente, são militantes religiosos. Estão todos os dias na igreja. Participam de todos os grupos. Estão em todos os cultos. São uma bênção. Mas falham na missão máxima e principal da igreja, que é a evangelização. Uma igreja avivada é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que faz missões, glória a Deus, missões transculturais, missões interestaduais, missões intermunicipais, missões urbanas, ou seja, ela vai aonde ela pode ir com as suas condições e até fora das suas condições para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. É claro que nem todos irão para outros países, nem todos farão missões transculturais, mas todo crente é chamado a fazer missões. Missões urbanas, pelo menos. Você pode ser um missionário na sua rua, você pode ser um missionário na sua parentela, na classe da faculdade. Você não entrou numa universidade somente para estudar e ganhar um diploma. Você também entrou como um missionário. Louvado seja o nome do Senhor.
Um local, um campo missionário, onde você tem acesso pelo menos 5 vezes na semana. Você está ali, olha, como instrumento de Deus para testemunhar, para fazer a diferença. No local onde você trabalha, é claro que nós não vamos entrar nos lugares de todo jeito, falando de todo jeito, toda hora. Há um momento, há uma estratégia, há uma didática. Louvado seja o nome do Senhor. Não é um fanatismo, eu vou deixar de assistir aula para ficar no pátio pregando o evangelho. Eu vou deixar de trabalhar para estar andando nos setores, entregando literatura. Não, não é isso. Mas há, na estratégia que o Espírito Santo dá, um modo de levar o evangelho a todas as pessoas. A verdade prática desta lição nos diz que a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é uma lição tremenda. Esta é uma lição tremenda, irmãos, porque nos mostra como Deus ele está totalmente envolvido com a evangelização, em dar à igreja aquilo que ela precisa e, principalmente, poder. Nós precisamos, sim, de instrumentos de som. Nós precisamos, sim, de recursos financeiros. Nós precisamos, sim, de cursos de aperfeiçoamento. Mas, sobretudo, nós precisamos de poder. O verdadeiro e genuíno poder pentecostal. Porque quando nós estamos cheios de poder, nenhuma barreira é nos imposta. E se nos for, elas conseguem ser transpostas pelo poder do Espírito Santo. É interessante, queridos irmãos, que o Dr. Lucas nos mostra como a igreja estava envolvida com a evangelização. Se nós folhearmos todo o livro de Atos, nós vamos observar que em todo instante havia o anúncio do evangelho e era acompanhado do poder de Deus. No capítulo número 13, versículo 52, é-nos dito que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E isso estava intrinsecamente ligado com a pregação do Evangelho. No verso número 48, é-nos dito que os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mesmo em meio a perseguições impostas pelo sinédrio judaico, pelo governo romano, por pessoas de outras culturas e religiões, mas a palavra de Deus não está presa, como disse o apóstolo Paulo, e pelo poder do Espírito, a igreja ia avançando, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. O culto da igreja era um culto avivado porque era um culto rico na manifestação da palavra. Um culto rico na exposição bíblica e também na manifestação dos dons espirituais. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo registra como é o culto cristão neotestamentário. No capítulo 3, verso 16, ele diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É o culto pentecostal, é um culto rico na diversidade dos dons, é um culto rico na graça de Deus, na presença de Deus, na comunhão. Um culto para ser avivado não precisa só ter muita profecia, muita correria e pessoas se arrepiando, arregalando os olhos. Um culto avivado é um culto que tem exposição bíblica. Tem louvores que engrandecem ao Senhor. Tem oração, tem intercessão, tem clamor, tem ofertas, tem serviço prestado. Aleluia! Esse culto, o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque todos participam, todos se envolvem. O culto neotestamentário é um culto que chama a responsabilidade de todo crente. E ninguém pode abrir a boca e dizer, eu estou aqui só para cultuar. Como se fosse um mero espectador. Não, nós somos adoradores, nós somos servos. Culto é serviço, é entrega, é levar e entregar a Deus aquilo que Ele é digno de receber. E ninguém pode abrir a boca e dizer, mas eu não tenho nada, eu não sei o que fazer, Deus não me revelou qual é a minha chamada, eu não sei como eu vou fazer isso ou aquilo, não sei. Isso nos revela, às vezes, a deficiência não de Deus, mas nossa, porque a vontade de Deus é que todos estejam enriquecidos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo revela como Deus derrama, como Deus enriquece a igreja de dons. E aí, ao longo dos versículos, ele mostra que há diversidade de dons, diversidade de serviços, diversidade de operações, mas o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor opera tudo em todos.
E o verso número 11, ele diz que um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito que distribui os dons. Não sou eu quem gerencio, quem administro, que digo quem vai fazer o quê do ponto de vista de dons espirituais. Essa dinâmica do Espírito, ele vai enriquecendo a igreja, ele vai distribuindo, ele vai dando a cada crente a habilidade, e quando nos juntamos, quando nos unimos, essas pedras vivas, formamos um grande mosaico, onde quem aparece é a expressa imagem da glória de Deus. Não são os homens que se tornam os motivos do louvor, não são os homens que se tornam a identidade do culto, não são os homens que se tornam a atração principal da liturgia, mas é a glória de Deus que se manifesta. E todos nós ficamos prostrados diante dela. O culto neotestamentário, Deus é o centro dele. O culto pentecostal neotestamentário, os homens estão servindo aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus nos abençoe. Que a nossa vida seja uma vida verdadeiramente avivada. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.